Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus para você, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM de Ouroeste, São Paulo. Bom dia, que a paz gloriosa, bendita, maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja conosco mais uma vez nesta manhã de segunda-feira. Esteja com você a paz gloriosa e bendita do Senhor. Recebe aí essa paz, fique com ela, porque é ela que nos dá a graça de vivermos nesses dias, né? Os dias são maus, mas o nosso Deus, Ele é bom e Ele está conosco trazendo a sua paz. Aleluia! Estou um pouco rouca hoje, mas estamos aqui, né? Para fazer a obra do Senhor. Aleluia! Louvado seja Jesus! Como vocês viram na semana passada, o pastor Hildo esteve aqui no meu lugar. Nós vamos dar umas intermediadas aí de vez em quando, ele comigo aqui, para me ajudar um pouquinho, tá bom? Vocês continuem ouvindo o programa Maranata da Rádio Estúdio FM, porque a palavra de Deus, não importa qual seja o vaso que ela está sendo, por qual vaso ela está sendo liberada, né? O importante é que ela está sendo liberada e você pode se encher dela também. Você aí também é um vaso que pode ser cheio da presença de Deus. Então fique conosco, fique na Rádio Estúdio FM de Ouroeste, São Paulo. Fique aqui, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações, mais uma vez nesta manhã de segunda-feira. Amém, queridos? Louvado seja Jesus. Vamos orar então, né? Porque sem oração, sem clamar a presença do nosso Pai, nós nada podemos fazer. Mas quando Ele se manifesta, quando Ele vem, aí nós podemos todas as coisas. Porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia, glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Você crê assim? Você crê que em Cristo você é fortalecido e você pode vencer todas as suas lutas e pelejas, porque é Ele que peleja por você? Então, fique aqui, crendo nesta palavra poderosa e aprendendo um pouco mais do Senhor. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui nesta rádio para fazer a tua vontade, falar do teu amor, do teu reino, falar que tu vens, que o Senhor é maravilhoso, que tu és um Deus poderoso, imutável, mas o Senhor é um Deus que fala com seus filhos, aquele que nos criou, que nos conhece por dentro e por fora, sabe de todas as nossas necessidades. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor se lembra que nós somos pó e que nada podemos, mas em nós o Senhor pode ser manifesto nessa terra, porque nós somos vasos teus nas tuas mãos, feituras tuas, ó Deus, em nome de Jesus. Se conosco mais uma vez, abra a revelação da tua palavra, mediante a fé dos teus filhos, caia por terra toda a incredulidade, tudo aquilo que tem de atrapalhar o envolvimento, Pai, o arder do coração diante da tua palavra. Que venha arder o nosso coração diante da revelação da tua palavra. Porque sem isso, ó Deus, nós nos tornamos apenas cristãos nominais, que só carregam o teu nome e de nada nos adianta dizer isso. Aliás, ó Pai, nós acabamos envergonhando o teu nome. Não permita que isso aconteça com os teus filhos. Transforma a nossa vida pela tua palavra. Vem incendiar os nossos corações pela tua palavra, pela tua presença. Faz de nós vasos na tua mão, que o Senhor pode usar da maneira que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Fala conosco mais uma vez, cura, liberta, transforma, restaura, faz a tua obra, Pai, visita aqueles que necessitam. Eu não conheço a necessidade de ninguém. Aliás, às vezes eu não sei nem quais são as minhas, porque o meu coração é enganoso. Mas o Senhor conhece. Tu conheces o profundo e o escondido de cada um de nós. E a tua palavra, ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração e trabalhar naquilo que necessitamos. Envia ela nesta manhã como uma espada desembainhada para penetrar no profundo, ó Pai,
do nosso coração e nos transformar segundo a estatura do varão perfeito, aleluia, que é o teu Filho amado, Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Que privilégio grande é esse nosso, de podermos estar aqui falando dessas coisas ricas e maravilhosas celestiais, que nós podemos ser transformados e chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Não por nós, mas é por ti, é para a tua glória, para o teu louvor, para a tua honra. Aleluia, nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, né? Que eu amo essa palavra, eu acho até que eu já, com certeza já falei ela aqui, mas hoje Deus me deu um novo entendimento a respeito dela também. Que a palavra de Deus, ela é assim, né? Ela se renova a cada manhã, conforme nós vamos lendo, as revelações vão chegando. E eu amo a história dos discípulos a caminho de Emaús. Aleluia. É linda, né, Ritinha, essa história? Os dois discípulos que estavam lá desanimados, achavam que tudo tinha se acabado, porque Jesus morreu, ele foi crucificado, agora acabou a esperança de Israel, agora não tinha mais nada para eles fazerem. O que eles fariam? Eles estavam todos com medo. Bom dia, minha amiga Cidinha, Deus abençoe sua vida, querida, Deus abençoe. Maraísa, amém, minha querida, Deus abençoe também você, um beijo grande. Aleluia. Então, queridos, eles estavam lá, né, depois da crucificação do nosso Senhor, eles estavam lá todos reunidos no cenáculo, morrendo de medo de serem mortos também, porque a perseguição era grande, tanto dos judeus quanto dos romanos. E aí, as mulheres que foram ao sepulcro, na madrugada, para embalsamar, né, o corpo de Jesus, elas já encontraram o sepulcro vazio e elas tiveram aquele encontro com os anjos que falaram: o que vocês procuram aqui? Um morto que vive? Vocês estão? Vai procurar ele. Né? E ele aparece para elas. Elas chegaram, contaram isso, mas muitos não acreditaram. Não acreditaram. Pedro foi lá, João foi, mas teve uma duplinha parece que é um casal, do Cleopas e de outra pessoa, que pode ser a sua esposa. Eles não acreditaram na história das mulheres. E eles foram e falaram: quer saber? Vamos voltar para o nosso lugar. Acabou para nós. Não tem Salvador, não tem redenção, não tem nada para Israel, não tem nada para nós. A nossa vitória acabou. Sabe aquela depressão? Sabe quando você acha que você chegou realmente no fundo do poço e que tudo se acabou? Agora, eles estavam desse jeito. Eles nem acreditaram no que as mulheres falaram. Pensaram que elas estavam doidas. E foram embora para Emaús, uma cidadezinha a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Saíram de Jerusalém e foram para Emaús. A Bíblia, né, pelo contexto bíblico, pelas revelações da palavra, a gente sempre sabe que estar em Jerusalém é estar no lugar de paz, é estar no lugar da bênção, é estar no lugar da vitória, é estar no lugar com Deus, né, em Jerusalém. Mas eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Jerusalém sempre ela está no alto, ela é uma cidade edificada sobre um monte. E aí quando você sai de Jerusalém, obrigatoriamente você desce. Você não está no alto mais, você está descendo. Então tenho muitas visões espirituais para nós aprendermos aí, né? Com essa saída desses discípulos aqui, saindo do lugar da bênção, saindo dali daquele lugar, para ir para Emaús, porque desistiram, porque acharam que não tinha mais esperança. Mas eis que acontece algo nessa caminhada tão maravilhoso. No caminho de Emaús, eles estavam andando, a Bíblia diz assim, ó, Lucas 24, a partir do versículo 13, está escrito assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. A minha voz tá ridícula, né, irmãos? Mas vocês me suportem aí. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido.
E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eu já quero dizer para você, às vezes você está só, às vezes você está desanimado, às vezes você acha que acabou tudo, que a esperança não tem mais, que você chegou no fundo do poço. Afinal de contas, morreu, acabou. Era a realidade que eles tinham aqui. Jesus havia sido crucificado e enterrado. Mas olha o que acontece. O mesmo Jesus, aquele que havia sido crucificado, mas agora ele está ressuscitado. E ressuscitado, aleluia, a nossa esperança é a ressurreição, né? Ressuscitado, Jesus chega perto deles e começa a ouvi-los. E Jesus fala assim para eles, aleluia, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, por que estáis tristes? Jesus pergunta para mim e para você nesta manhã, por que vocês estão tristes? Aconteceu alguma coisa? Né? Aí eles vão contar. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Uai, você não é de Jerusalém, você não está sabendo o alvoroço que aconteceu naquela cidade? Que aquele que todos esperavam, que fosse a redenção de Israel, o Messias prometido, que ele morreu crucificado. Os romanos o crucificaram. Você não sabe disso? E lhes perguntou, quais acontecimentos, né? Jesus perguntou. E eles lhes disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse, Jesus responde para eles, ó nécios, seus tolos, seus sem discernimento, seus, olha gente, a palavra nécio é uma palavra muito forte, mas foi a palavra que Jesus usou aqui com eles. Nécios, vocês não conseguem perceber as coisas, vocês são lerdos, vocês não têm discernimento de nada, tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes todas as escrituras e o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, mas ele desapareceu. Aleluia! Olha, eu quero que os irmãos parem aqui, ó. É esse o versículo que o Senhor tem falado comigo. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Aleluia! Louvado seja Deus! Queridos, quando eu estou lendo a palavra de Deus, quando você está aí ouvindo a palavra de Deus, se o seu coração não arder, tome cuidado.
Porque o nosso coração tem que arder quando Jesus fala. A palavra tem que queimar em nós. Porque esse fogo, esse ardor no nosso coração, significa que ela está trazendo vida para nós. Porque se não houver isso, nós vamos nos tornar cristãos nominais apenas. Só que levam o nome de cristão, mas não tem exemplo nenhum de cristão. Não tem nada de cristão mais na nossa vida. Embora tenhamos conhecimento da palavra. Porque quando Jesus encontrou com eles aqui e começou a conversar com eles estavam com os olhos fechados, não conseguiam ver Jesus, né? Mas isso pelo próprio Senhor. Uma obra que Jesus queria fazer ali com eles. Conforme Jesus ia explicando as Escrituras que eles já conheciam de antemão, aí eles falam aqui, né, que o coração estava ardendo. Por quê? Eles começaram a entender. Aquilo começou a arder. Quando Jesus comentava sobre ele, das passagens que ele lembrava desde Moisés. Desculpa. Nossa, dói tudo. Eu tô citando esse fim de semana, irmãos do céu. Pensei que eu ia morrer tossir. Aleluia. Então, queridos, quando ele começa a falar desde Moisés, ele está querendo dizer desde o jardim do Éden. Quando Deus fala para a serpente que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça dela. Aleluia. Aí que Jesus começou, porque foi Moisés que escreveu isso aí. Jesus começou a lembrá-los de todas as profecias a respeito dele, de que ele viria. De que ele viria. Nesta primeira vez que ele viria, ele cumpriria um monte de profecias. Mas haveria também uma segunda vinda que ele vem terminar de cumprir as outras, que é agora que ele vem como rei, né, como montado num cavalo. Na primeira vez ele entrou em Jerusalém, trazendo paz no jumentinho. E conforme ele ia discorrendo as Escrituras, o coração ia queimando. Por quê? No fundo, eles estavam, olha só, eles estavam tristes, eles estavam desacreditados de Jesus, eles estavam decepcionados com Jesus, porque afinal de contas eles caminharam 3 anos e meio com Jesus, eles viram Jesus fazendo todas as coisas, Jesus nunca decepcionou ninguém, ele curou cegos, paralíticos, ele curou a filha daquela mulher cananeia que veio correndo atrás dele, ele não desprezou o cego que gritava por ele, Jesus, filho de Davi. Esses discípulos, eles viram Jesus fazendo tudo isso, não desprezando ninguém, acolhendo a todos. Mas agora eles estavam decepcionados com o Senhor, porque afinal de contas parecia que eles tinham caído no engano. Mas, a partir do momento que o Senhor começou a falar a sua palavra para eles, a palavra começou a queimar no coração, queimar no coração, queimar no coração. A fé foi reanimada. Eles voltaram a ter esperança. Eles voltaram a ter aquela vida renascida. E quando eles percebem que era ele, o que eles fizeram? Logo voltaram para Jerusalém, para cumprir o chamado deles. Eles puderam entender que Jesus, ele não veio para salvar Israel como nação naquele momento. Ele veio para salvar as pessoas individualmente. Salvar as suas almas da mão do maligno, as suas almas de perecer no inferno. Eles puderam entender isso. Por isso, embora Jesus tenha sido duro com eles, porque Jesus é duro também, queridos. Quando nós precisamos de alguma correção, repreensão, Jesus está, se Jesus me chamar de nécia, eu vou ficar muito chateada com o Senhor. Mas é porque eu verdadeiramente sou, que ele vai me chamar de tola, de boba, olha, quase uma palavra imbecil, sabia? Essa palavra nécia, na tradução dela, ela é muito forte. Mas por quê? Eles não tinham discernimento. A tristeza consumiu. Quando nós estamos muito tristes, quando nós estamos com muitos problemas, queridos. Verinha, Deus abençoe a sua vida, minha amada. Deus abençoe. Beijo no teu coração. Quando nós estamos muito tristes, envolvidos em tudo isso, amados, nós não enxergamos Jesus.
Eles estavam tão tristes que Jesus estava conversando com eles e eles não viram. Às vezes você está aí tão triste, tão para baixo, cheio de tantos problemas. Você olha, você não vê solução e você também não vê Jesus do seu lado. Mas eu estou aqui nessa manhã para falar para mim e para você. Jesus está conosco. Ele está do nosso lado. E hoje ele está falando assim: ative o seu discernimento espiritual para entender o que está te acontecendo. Porque o que está te acontecendo não é para te matar, é para glorificar o meu nome. Aleluia! Glórias a Jesus. Então, queridos, se nós não mantermos o nosso coração em chamas por Jesus, pela palavra dele, nós vamos nos tornar, sabe como? Cristãos apenas nominais. Uma moça vai lá na CPI das Betes, lá no Congresso Nacional, ela faz propaganda para as Betes, que leva as pessoas à ruína, até para a morte. E ela fala o nome de Deus lá sem temor. Diz que é Deus que abençoa ela, para ela ganhar tanto dinheiro com aquilo. Isso é ser cristão? Jamais. Jamais. Aquela moça blasfema do nome de Jesus. Porque jamais Jesus vai estar no negócio que leva as pessoas para o vício da jogatina, que leva as pessoas para a morte. Jesus não está ali. Jamais. Mas se diz cristão, a palavra não queima. Quando ela ouve a palavra não queima nela. Por quê? Porque não diz nada para ela. Ela ouve, é como um sino que tine, apenas, duro, que só faz barulho. Blém! Blém! É um sino que tine. Um dia Deus me deu um discernimento a respeito dessas pessoas, que elas são como pessoas vidro, pessoas vitrificadas, que a água bate e escorre, não penetra. Ou então, queridos, nós vamos nos tornar uns cristãos que nem o Fábio de Mello. Teve essa contenda que teve nas redes sociais com o Fábio de Mello. O que ele fez? Ele é um líder cristão, pelo menos aparentemente. Mas a palavra de Jesus não queima mais naquele coração. Porque ele foi comprar um doce numa cafeteria, o preço estava errado, porque caiu a plaquinha, e aí ele queria pagar um preço menor. Porque está no Código de Defesa do Consumidor. E ele foi para a rede social expor a loja, expor o gerente da loja. Sendo que a Bíblia diz que Jesus, que ele diz que segue e serve, fala que nós devemos ser o quê? Primeiro, dar a outra face. Segundo, carregar as cargas dos mais fracos. Terceiro, nós devemos levar o prejuízo. Quando você está numa contenda com alguém, para acabar com a contenda, você vai levar prejuízo. A Bíblia diz, é Paulo que fala isso, se eu não me engano, nas cartas a Coríntios. Ele fala que você leve o prejuízo, mas que nunca você vá atrás dos seus centavos. Deixa. Deus vai te abençoar. Mas não, ele é um líder religioso com 26 milhões de seguidores no Instagram. Vai para o Instagram detonar o gerente, um moço pobre, que pela primeira vez arrumou um trabalho para ganhar 3 mil reais por mês. Ele acabou com a vida do rapaz. Ele se diz crente. Não, ele não é. Ele não é um cristão. Porque a palavra de Jesus não queima mais no coração dele. Se queimasse, ele já teria voltado atrás e teria pedido perdão. Coisa que ele não fez. Coisa que essa moça lá das Betes falaram para ela lá, né? Você precisa fazer isso para ganhar dinheiro? Você já tem tanto dinheiro. Ela falou assim, eu vou pensar. Mas ela não ia pensar nada, ela não se arrepende de nada. Ela quer o bem dela. Ou seja, assim, meus queridos, a palavra de Jesus não anda mais fervendo, queimando nos corações. Porque quando a palavra queima nos corações, nós nos envergonhamos dos erros que cometemos. A gente se envergonha, queima. Sabe aquela história de queimar a cara de vergonha? É isso que acontece quando você encontra Jesus.
O teu coração queima de vergonha e ao mesmo tempo você quer uma transformação imediata para ficar do lado dele. Porque estar com ele é 1000 vezes melhor. Estar com ele é 1000 vezes melhor. Né, Vera? Deus abençoe você também, minha querida. Amém. Deus restaure, né? Ó, Verinha, eu quase morri esse fim de semana, filha. Nossa, foi mal mesmo. Mas Deus já me deu graça para eu estar aqui hoje. Eu não estava falando ontem à noite, não estava saindo nada. Então, queridos, essa história da palavra queimar, quando os discípulos falam aqui, né? Eles falam, mas por acaso não ardia em nosso coração quando ele nos abria as escrituras? Ardia. É porque eles, embora estivessem cheios de problemas, depressivos, angustiados, amedrontados, estivessem tristes, eles estavam com tudo isso. Embora eles estivessem assim, a palavra queimou dentro deles. Ou seja, era como se a brasinha estivesse quase apagando. Jesus chegou e deu um sopro, a brasa se acendeu novamente. Porque é assim que nós devemos ser. Uma brasa que ainda que esteja quase apagando, nós precisamos do sopro do Espírito para que essa brasa venha e acenda novamente, para que não morramos na nossa fé. Porque depois que a brasa apagou, eu não sei se tem jeito. Eu não sei se tem jeito. Quando a pessoa ela é totalmente dominada, né, pelos seus desejos pessoais, pelas suas vontades, dominada pela sua situação social, quando ela é dominada pelo dinheiro, pela fama. Eu já não sei mais se essas pessoas têm volta com o Senhor, sabe? Eu me preocupo com isso, de ver, né, que nem o Fábio de Mello, uma pessoa que tem um discurso tão bonito, que tanta gente ama ouvir, umas frases lindas, cheias de filosofia, mas no fundo, ele é um cara super mau, um coração duro, que foi para a rede social reclamar de um trabalhador pobre, só porque ele queria pagar o preço errado, porque ele queria. O Código do Consumidor diz que a gente tem que pagar o que está lá na etiqueta, mas nós sabemos que se houver algum erro ali, não é a firma que vai ficar com o prejuízo. Quem vai ficar com o prejuízo é o funcionário. No final do mês é descontado o salário dele, aquele prejuízo ali. Cadê o amor cristão? Cadê o ardor no coração da palavra de Jesus, que nós dizemos que seguimos? E o Senhor está falando hoje para nós. Deixe o teu coração em brasas ardentes. Deixe o teu coração sempre em brasa. Não deixe que essa brasa se esfrie, se apague. Para que o teu amor não se esfrie. Como diz na palavra de Deus, né? Que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Esse muitos aí é gente do mundo? Não. Porque a gente entende pela palavra que no mundo já não tem amor mesmo. O amor da igreja. O amor daqueles que se dizem seguidores de Jesus. Ia se esfriar. E é nesse tipo de atitude que a gente vê o esfriamento da fé. A gente vê que não tem esse encontro verdadeiro com o Senhor. Ou que um dia teve, mas deixou a chama se apagar. Assim como não deu tempo de se apagar a chama desses dois aqui, eu rogo ao Senhor que Ele não deixe que a minha chama se apague e que nem que a sua chama se apague. E que na hora que nós estivermos indo em direção a Emaús, o Senhor venha nos resgatar, para que nós possamos voltar para Jerusalém, com o nosso coração ardendo em fé, em alegria, em esperança, em amor, porque foi isso que aconteceu com eles. Eles disseram assim, ó. Aleluia. E na mesma, ó. Então eles disseram, né? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, lá de onde eles saíram, né? Lá no cenáculo, onde eles estavam todos com medo, fechados, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e de como deles fora conhecido no partir do pão. Então eles voltaram para Jerusalém e foram se alegrar com os outros irmãos que estavam lá, que já davam também testemunho da ressurreição de Jesus. E eles estavam ali com os corações ardendo, cheios de fé, cheios de esperança, cheios de satisfação, porque Jesus teve misericórdia deles. Jesus sempre tem misericórdia. Aqueles que estão saindo, indo embora, desistindo, Jesus dá a última chance, vai lá resgatar. Jesus vai resgatar. Jesus não deixa os seus sem uma chance de resgate. Para você que estava pensando em sair, em ir embora para Emaús e acabar com tudo, eu quero te dizer que Jesus está aí do seu lado te falando: volte para Jerusalém. Volte para o seu chamado. Volte para o seu lugar. Volte para a sua posição. Volte a falar do meu amor. Volte a me servir. Volte a me seguir com teu coração cheio de brasas vivas do altar. Não deixe que elas se apaguem. Que o teu coração arda nessa manhã pelo amor e pela palavra de Jesus. Aleluia, não deixe perder, porque é muito triste, irmãos, principalmente para quem um dia que diz que já serviu Jesus. A história desse moço, padre Fábio de Mello, é uma história totalmente triste, porque um dia já foi um servo, um dia já teve um encontro, ainda que talvez não tenha sido tão profundo, mas já conheceu o amor de Deus, sim, e hoje tá esse poço de arrogância, tá essa pessoa sem amor nenhum, porque ele se perdeu. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Quais as amizades dele? Eram os padres? Não, as amizades dele são os artistas, são os bambambam aí da mídia, esse povo que não tem coração. Aí ele foi se enchendo daquilo que não era para se encher. Porque vaso do Senhor se enche da excelência do poder de Deus. E não se enche de baboseira, de sujeiras do mundo. Mas ele fez a sua escolha. E é muito triste a gente ver isso, né? Uma pessoa foi destruída praticamente por causa da ação desse moço, que se diz um cristão, seguidor de Jesus. Se depender dele, esse moço nunca se converte. Porque ele vai falar assim: uai, mas que Jesus é esse que esse padre serve, que faz isso com as pessoas? Mais simples. Não foi isso que Jesus ensinou, né? Que o Senhor toque no coração dele, arrume um emprego para o moço que ficou desempregado, que também está depressivo, agora virou um regaço. O padre diz que é depressivo, mas agora o menino também está em depressão também, por causa de todos os acontecimentos. Porque foram milhares e milhares de pessoas que, antes de conhecer a verdadeira história, foi para cima do rapaz, defendendo o bendito do padre. Enfim. E tem também uma história tão de 2 Reis. Deixa eu achar aqui. No livro de 2 Reis, capítulo 22, tem uma história tão linda também, irmãos. Josias, era o rei Josias? Era. O rei Josias estava reinando, e ele era um homem de Deus, reinando em Judá, né? E aí ele mandou reformar o templo. O rei anterior dele, vocês sabem, né? Israel era assim, tinha um rei que era de Deus, outro que não era de Deus, e era aquela loucura. Quando o rei não era de Deus, eles profanavam o templo, eles não faziam mais culto, era só culto a deuses pagãos, era aquele inferno. Mas quando Deus levantava um rei dele, eles voltavam ao templo, voltavam à adoração ao Senhor e tal. Josias começou o reinado dele, o povo estava todo desviado, mas ele conseguiu trazer de novo. Ele começou a reinar quando ele tinha só 8 anos de idade. Aí, conforme ele foi ficando mais velho, né,
Ele mandou reparar o templo, porque o templo estava lá já destruído, mandou reformar o templo, tá, organizar as coisas para começar novamente o serviço de adoração a Deus. Eis que, enquanto estavam lá numa reforma, numa limpeza no templo, acharam o livro da lei, acharam a Bíblia. Qual era a lei que eles tinham naquele tempo, ali naquele momento? Eles tinham tão somente os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Não nessa ordem, aí é a ordem. Mas são esses 5 livros. Se você perder a sua Bíblia inteira e ficar com esses 5 livros, você tem a Bíblia toda. Porque o resto todo da Bíblia é baseado nesses 5. Os judeus chamam esses 5 livros de Torá. Enfim, acharam a Torá, acharam a Bíblia dentro do templo. Quando acharam, foram comunicar ao rei. Achamos o livro, achamos o livro. E começaram a ler o livro para ele. Você sabe o que aconteceu com o rei Josias? Quando começaram a ler para ele o livro? Assim, ó. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Euquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, Safão, o escrivão, a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Aleluia. Josias, ele estava sem o livro, porque o livro havia se perdido, não havia mais leitura de Torá, mas ele tinha um coração bom. Olha como que Deus vê o coração. Ele viu o coração desses 2 discípulos no caminho de Emaús, sabia que eles estavam bravos, deprimidos, entristecidos, mas que eles seriam resgatados porque a chama arderia novamente neles. E aqui a mesma coisa. Quando ele leram para ele, né, o livro da lei, falando do Senhor, ele rasgou as suas vestes, ou seja, ele chorou muito. Ele se entristeceu. Por quê? O coração dele ardeu. E ele viu que o povo estava em pecado longe do Senhor. Ele entendeu que eles não podiam fazer o que eles faziam. Ele entendeu que eles precisavam mudar o comportamento, todo o povo de Judá. Porque eles estavam vivendo sem a presença de Deus. E que sem a presença de Deus, eles só trariam maldições sobre a cabeça deles. O rei Josias chorou muito quando ele leu a palavra do Senhor e entendeu quem era Deus e o que Deus queria deles. Então, queimou o coração de Josias mediante a palavra. Por isso, houve um grande mover de Deus naquele tempo em Judá. Se eu estou indo para a igreja, ouvindo a palavra, e ela não queima em mim, nada acontece. Se eu estou indo para o culto, ouvindo a palavra, e ela não queima em mim, nada acontece. Se eu estou ouvindo essa programação, ou qualquer outra programação aí da internet, que tem aos milhares, nada acontece se a palavra não queimar no meu coração. O que significa, irmão Roseli, a palavra queimar no meu coração? É eu ter temor diante de Deus, reconhecer os meus erros e querer me transformar e querer mudar as minhas atitudes. É porque a palavra confronta eu com o meu erro, com o meu pecado, e eu tenho a necessidade de mudar. Então, quando isso acontece, meu coração queima, eu choro, eu volto para Jerusalém, eu volto para os pés de Jesus, eu volto a buscá-lo, eu entendo o sacrifício dele, porque aí eles entenderam, né, no caso aqui dos discípulos, tem um lugar, é tão legal. Ai, cadê? Onde é que Jesus fala com eles assim?
nécios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Será que vocês não entendem por que foi que eu vim? Qual foi o motivo do meu sacrifício? Porque não foi nem judeu e nem romano que me matou. Fui eu que me entreguei naquela cruz por amor a vocês. Mas vocês, dois nécios, loucos, pensam que foram os romanos que me mataram. Pensam que foram os sacerdotes que me mataram. Não! Eu me entreguei por vocês. Vocês precisam entender isso. Então, na hora que o coração deles queimou, eles entenderam, por isso que eles voltaram. Eles entenderam que ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Ele morreu por mim, por você. Ele morreu por nossos pecados lá na cruz. Foi de uma vontade dele, não nossa, e nem de romano nenhum, e nem de judeu nenhum. Foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus Pai, que o Filho de Jesus cumpriu. Porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. Entendeu? Então, quando o nosso coração queima, a gente para de olhar para o Senhor como um Papai Noel que só está aqui para nos dar presentes. A gente entende o sacrifício da cruz para salvar a nossa alma do inferno. Não foi para a gente só ter bênção, não. Foi para livrar a nossa alma da mão de Satanás. E que ele cumpriu o sacrifício, porque ele nos ama. O grande amor dele se manifestou ali na cruz para nos livrar do inferno. Se você não entende isso, teu coração não queima, você não entende. Então o coração precisa queimar para a gente aprofundar na revelação de Jesus. Senão a gente fica numa revelação superficial. Daqui a pouco, nós estamos numa cafeteria qualquer da cidade, tirando o emprego de um trabalhador. Senão, daqui a pouco você está fazendo um serviço ilícito e está falando assim, Deus me abençoou. Que nem aquela Andressa Urach, né? Que fala também que era Deus que estava abençoando ela fazendo conteúdo pornográfico na internet. Porque ela estava ganhando dinheiro. E isso é um coração que nunca queimou por Jesus. Que não entendeu a grandeza da revelação da vinda dele e da morte dele na cruz. Você entendeu? Que o Senhor venha fazer o nosso coração arder. Para que possamos entender perfeitamente qual seja a altura, a largura e a profundidade da revelação da sua palavra. Amém, queridos? Louvado seja Jesus. Eu já vou, me falei demais, minha garganta está doendo. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui falando desse grande amor bendito e santo do Senhor. Que Ele esteja com você. Que o seu coração seja um poço de chamas ardentes, conhecendo a revelação da palavra do Senhor, conhecendo tudo que Ele é para nós. Ele é o Salvador da nossa alma, das mãos do capeta. O capeta perdeu, Jesus venceu e nos resgatou do inferno. Amém? Louvado seja Deus. Um beijo grande no teu coração. Querendo Deus, segunda-feira estaremos aqui mais uma vez. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Beijo.